Bom dia, meus irmãos. Dando prosseguimento à leitura do livro Parábolas Evangélicas, vamos fazer hoje a leitura da parábola do bom samaritano, que diz assim: Certa vez, estando Jesus a ensinar, eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o experimentar: Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhes Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Tornou aquele: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Respondeste bem, disse-lhe Jesus, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou ainda: E quem é o meu próximo? Ao que Jesus tomou a palavra e disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava, e depois de o terem maltratado com muitas feridas, retiraram-se, deixando-o meio morto. Casualmente descia um sacerdote pelo mesmo caminho, viu-o e passou para o outro lado. Igualmente chegou ao lugar um levita, viu-o e passou de largo. Mas um samaritano que ia pelo caminho chegou perto dele e, quando o viu, se moveu de compaixão. Aproximou-se, deitou-lhe óleo e vinho nas chagas e ligou-as. Em seguida, fê-lo montar em sua cavalgadura, conduziu-o a uma hospedaria e teve cuidado dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: Toma cuidado dele, e ao que gastares a mais, pagar-te-ei na volta. Qual desses 3 se ouve como próximo daquele que caíra nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o doutor: Aquele que usou com a tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: Pois vai e faze tu o mesmo. Lucas 10, 25, 37. Qual o ensinamento que o Mestre aí nos dá? O de que, para entrarmos na posse da vida eterna, não basta memorizarmos textos da Sagrada Escritura. O que é preciso, o que é essencial para a consecução desse objetivo, é pormos em prática, é vivermos a lei de amor e de fraternidade que Ele nos veio revelar e exemplificar. Haja vista que o seu interpelante, no episódio em tela, é um doutor em teologia, que provou ser versado em religião, visto que repetiu de cor e sem pestanejar, palavra por palavra, o conteúdo dos 2 principais mandamentos divinos. Mas, conquanto fosse um mestre religioso e, nessa condição, conhecesse muito bem a lei e os profetas, não estava tranquilo com a própria consciência. Sentia, lá no íntimo da alma, que algo lhe faltava. Daí a sua pergunta: Mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Não martirizasse uma dúvida atroz sobre se seriam suficientes os seus conhecimentos teológicos e os privilégios de sua crença para ganhar o reino do céu, não se teria ele dirigido ao Mestre da forma como o fez. Notemos agora que, e isso é de suma importância, em sua resposta Jesus não disse absolutamente que havia uma predestinação eterna, isto é, uma providência especial que assegura aos eleitos graças eficazes para lhes fazer alcançar infalivelmente a glória eterna. Também não falou que havia uma salvação pela graça, mediante a fé, nem tampouco indicou como processo salvacionista a filiação a esta ou aquela igreja, assim como não cogitou de saber qual a ideia que o outro fazia dele, se o considerava Deus ou não. Ante a citação feita pelo doutor da lei,
daqueles 2 mandamentos áureos que sintetizam todos os deveres religiosos, disse-lhe apenas: faze isto e viverás. O que equivale a dizer: aplica todas as tuas forças morais, intelectuais e afetivas na produção do bem, em favor de ti mesmo e do próximo, e ganharás a vida eterna. O tal, porém, nem sequer sabia quem era o seu próximo. Como, pois, poderia amá-lo como a si mesmo, a fim de tornar-se digno do reino? Jesus, então, extraordinário pedagogo que era, serenamente, sem impacientar-se, conta-lhe a parábola do bom samaritano, através da qual elucida o assunto, fazendo-o compreender que ser próximo de alguém é assisti-lo em suas aflições, é socorrê-lo em suas necessidades, sem indagar sua crença ou nacionalidade. E após ergui-lo, vendo que ele entendera a lição, conclui apontando-lhe o caminho do céu em meia dúzia de palavras: pois vai e faze o mesmo. Se a salvação dos homens dependesse realmente de opiniões teológicas ou de sacramentos dessa ou daquela espécie, como querem fazer crer os atuais doutores da lei, não seria essa a ocasião azada, oportuna, propícia, para que Jesus o afirmasse peremptoriamente? Mas não. Sua doutrinação é completamente diferente disso tudo. Toma um homem desprezível aos olhos dos judeus ortodoxos, tido e havido por eles como herege, um samaritano, e, incrível, aponta-o como modelo, como padrão, aos que desejam penetrar nos tabernáculos eternos. É que aquele renegado sabia praticar boas obras, sabia amar aos seus semelhantes, e para Jesus, o que importa, o que vale, o que pesa, não são os credos, nem os formalismos litúrgicos, mas os bons sentimentos, porque são eles que modelam as ideias e dinamizam ações, caracterizando os verdadeiros súditos do reino celestial. Aí está, meus irmãos, essa bela parábola trazendo profundos ensinamentos para nós sobre como amar o nosso próximo, sobre como nos comportarmos para ganharmos a vida eterna, como disse Jesus, ou para merecermos o reino de Deus. O próximo, como mostrou a parábola, é aquele que socorre, que ampara, que está disponível ao seu irmão, na sua necessidade, na sua dor, na sua angústia. Porque muitos vão passar ao largo, muitos vão arrumar desculpas para não se apresentar à necessidade do próximo. Mas aquele que se apresenta, aquele que se coloca, é aquele que faz a vontade de Deus, nosso Pai. Porque é aquele que demonstra amar o seu irmão, amar o seu próximo. Porque o próximo é sempre aquele que está perto de nós, mostrando as suas necessidades e também seus erros. Porque às vezes todo mundo imagina que socorrer uma pessoa é dar uma cesta básica, é dar remédio, é dar dinheiro. Muitas vezes é necessário muito mais do que isso. É necessário ter muito mais que boa vontade. É necessário ser cristão. É necessário sentir a dor do próximo, sentir sua angústia, sua tristeza, seu desespero. Às vezes, atos inconcebíveis são praticados por força de uma dor, de um desespero incutido em sua alma. E nós, por vezes, julgando pelas aparências, o condenamos, simplesmente. Não, isso daí tem que ir para a cadeia, isso daí não presta, isso daí já devia nascer morto. Muitas vezes dizemos muitas heresias, mas, tal como Jesus,
conhecedor do fundo da alma das pessoas, e nós, como estudantes do Evangelho, que procuramos conhecer essa verdade e cada vez aprofundá-la mais, devemos estarmos atentos, não para os atos, mas para as dores, para os sentimentos, para as angústias, para as tristezas. Às vezes, no nosso caminho, nós encontramos pessoas que vamos ver uma vez só na vida. Mas, como a tratamos, como lidamos com ela, faz toda a diferença. Demonstrar àquela pessoa a sensibilidade, de atenção, da fraternidade e da compreensão para com ela, faz com que ela também tenha um conceito diferente sobre nós. Nós plantamos ali uma semente, e aquela semente, por certo, vai crescer e dar seus frutos. E aquela pessoa vai transferir aquilo que recebeu de nós para outras pessoas. É o tal do gentileza gera gentileza. E também serve para outro ditado que diz: o amor gera amor. Porque quanto mais nós temos amor pelo próximo, ou seja, nós o auxiliamos, nós o amparamos, nós o socorremos, mais Deus nos dá oportunidades para que os outros manifestem amor por nós também. E nós gostamos de receber amor. Nós gostamos de sermos atendidos em nossas necessidades. Que os outros sejam atenciosos para conosco, que sejam fraternos para conosco. E assim devemos ser para com os outros, pois a mesma moeda vale para um lado e vale para o outro. A nossa condição de estudantes do Evangelho nos impõe estarmos sempre atentos às oportunidades que se apresentam. O nosso caminhar, ele não se faz pela quantidade de passos, mas pela quantidade de conquistas que fazemos sobre nós mesmos. Porque nós somos os transformadores de nós. Ou seja, é como se estivéssemos diante de uma escultura, estivéssemos fazendo com que os nossos traços fossem cada vez mais belos e suaves. Então, as nossas atitudes é que fazem essa modelagem nossa. O trabalho que se estende diante de nós, da nossa construção, passa de uma forma inexorável por esse caminho do atendimento às necessidades do nosso irmão. Por isso, Jesus diz: faze isso e viverás. Porque somente fazendo isso é que nós estaremos transformando o nosso íntimo, transformando a nossa condição evolutiva em situação melhor. Ou seja, estaremos subindo alguns degraus nessa condição. Então, meus irmãos, esta é a lição da parábola em tela hoje. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, nos fortaleça, para que tenhamos sempre a palavra certa, esclarecedora, que conforta, que ilumina aos nossos irmãos. Como também dá a ajuda necessária que eles precisam, porque às vezes um pedaço de pão resolve bem a fome que está. Não adianta querer pregar com alguém que esteja de barriga vazia. Então, tenhamos isso em mente. Deus nos abençoe a todos.